foi quando nenhum contato que onde ele apareceu, não físico ainda, ele me chamou e eu estendi a mão assim. Ele disse que ia materializar para mim, que eu ia materializar, né, uma pedra, e que eles estariam participando desse fenômeno de materialização de uma pedra. Eu simplesmente estendi minha mão assim para o céu e uma pedra caiu na minha mão. Na verdade, duas, né? Que eu fiz 2 vezes esse trabalho, esse treinamento, esse fenômeno. Trouxe aqui para você ver. Calma aí, cara. Sério mesmo? Não me olha com essa cara, não, cara. Tu me assusta mais ainda. Não vou pegar, não. Olha aí, pô. Mano, volta. A missão da concha é sua. Mostra aí no zoom da câmera. Cadê? Essa pedra foi materializada deles na minha mão. Que isso, cara. Aí. Aí, mano, volta. Aí, mano, volta. Tá achando que é? Ó, Fala Globo evoluiu, cara. Não vai acontecer nada comigo, não, né, cara? Não. Pô, Tudo bem, eu só tô... sente a energia da pedra aí. Porra, calma aí, cara. Calma aí. Essa aí foi outra. Se materializou, ela se... Cara, interessante é o formato, cara. Por quê? Essa aqui é perfeita. Agora, Exatamente. aí Dá pra ver na câmera ali? os descrentes vão dizer o quê? Foi esculpida por alguém e É tal, normal. né? Eu também diria a mesma coisa. Mas o que eu vivi não tem como voltar atrás. O negócio caiu na minha mão. É, o visual tá legal aí, mano, volta. Cara, o Rafael tá bom. mostrando é melhor que eu, né, cara? Pô, mostra aí aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Aqui são 2 pedras, né? Formato discoide, nós chamamos. E depois eu fui descobrir que essas pedras caem do céu lá na região. A porrada de pedra dessa. Diversas pessoas já interagiram e tem essas pedras lá. Cai do céu, cara. Cai do céu. Quando as naves passam, o campo eletromagnético das naves aglutina os elementos que estão em suspensão e formam essas pedras discoides no formato das naves. É um fenômeno que acontece. É surreal, cara. Já foi especialista lá, isso aqui já foi para laboratório, foi para os Estados Unidos, acho que levaram para... Não me lembro agora qual universidade. Os caras disseram, isso aqui é natural, isso aqui não é fabricado. Tem um monte dessas pedras. Só que essa, particularmente, caiu na minha mão. Porra, cara, isso aqui pra mim... Mas e o impacto? Forte? Como Não, é que é? caiu. Como se... Cara, eu Não, estendi porque a mão caiu assim, da onde? caiu do céu. E pum, caiu assim. Quando eu vi isso na minha mão... Cara, e pra piorar, o Urandir, nesse mesmo dia, ele veio e falou assim, ó... Se você não tá convencido ainda... Que depois o meu racional falou assim, pô, Urandir, alguém jogou isso aí. Tinha um cara ali e jogou na minha mão, porra. Desculpa, mas eu não tô conseguindo ainda. Aí ele, não, tudo bem. Se você não acredita, vem cá. Pega a pedra. Peguei a pedra, segura ela, energiza ela, joga uma energia nela, mentaliza essa pedra voltando pra tua mão. Você vai jogar ela onde você quiser. Falei, sai de sacanagem, né? Não. O Urandir na minha frente falou assim, mentaliza essa pedra voltando pra tua mão. Aí eu segurei, mentalizei, e tinha um morro assim, eu peguei a pedra e joguei. Joguei ela, cara, lancei ela longe. Essa pedra aqui. Aí o Urandir veio, me ativou, né? Ele mexeu aqui no frontal, pegou aqui, apertou num ponto aqui no ombro e tal. Falou, traga a pedra de volta pra tua mão. Cara, só ouvi assim, pá, 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 pum. Caiu na minha mão a pedra. Eu não tenho por que mentir, Brad. E não só eu vivi isso. Milhares de pessoas fizeram isso. A pedra voltou na nossa mão. A pedra que a gente jogou, cara. Como é que você explica isso? Porra, eu tô aqui tentando Eu não entender. consegui. Eu fiquei assim... Eu queria encontrar... Eu tava até aquele momento, falei, porra, não vi o Bilu, só ouvi a voz, luz. Porra, ele mudou de lugar, nave passando... Igual o Danilo lá, porra, chocado com as paradas. Eu tava... Se eu fosse um repórter, acho que eu ia voltar de lá, porra, não posso, eu vou perder meu emprego. Se eu falar o que eu tô vendo aqui. Eu preciso mentir, eu preciso criar uma situação pra... Porra, não dá, eu vou fugir disso daí, cara. É comprometedor demais. Então, mas por que perder o emprego? Não Cara, era do interesse da televisão Não também? era. Não era. Aí que nós vamos entender como o sistema funciona. Eles não iam permitir, não permitiram. Tanto é que veio a ordem de cima, ó, corta. Tá. Porque isso é uma ameaça, cara,
as estruturas do sistema, você revelar algo assim. Tá, mas sobre o evento aí da pedra, né? Porra, É, nesse caso não tinha ninguém ali, não. não tinha Bilu, não tinha ninguém ali. Quando ela caiu do céu, sim, tava num contato com ele. Ah, tá. Mas depois eu questionei o Urandir. Falei, Urandir, mas pô, alguém pode ter jogado, né? Mas quando ele falou para eu fazer o fenômeno da pedra que volta, é bem conhecido lá, muita gente já fez. Ah. Cara, aí pra mim, ali quebrou minhas pernas. Fenômeno, né? Falei, porra, ele é um paranormal mesmo. Então, é isso que eu ia te dizer sobre ele, né, cara? É, É ele que negócio tem. desse de ativar e tal, esse Não, domínio, porque esse controle que ele tem. depois eu entendi. Quem seria ele nesse mundo aí? Ele tem um conhecimento, cara. E ele foi treinado pelos seres desde criança. Ele é o principal ali que interage desde criança com o Bilu. Bilu conviveu com ele na infância, cara. Parecia pra ele direto, treinou ele, já foi pra nave 3 vezes com os caras. A gente tem muita história pra contar, mas vamos. Tá bom. Ó, quando ele me ativou, porque ele tem um conhecimento, ele sabe os pontos, existem pontos meridianos energéticos que ativam e a nossa atividade cerebral aumenta. Todos nós temos a capacidade de desenvolver a paranormalidade. Poder mental. Ou tecnologia mental, que nós chamamos, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento de como manipular a energia, você pode fazer sua mente interagir na matéria. E o seu poder de cocriação é capaz de mover objetos, cara. É capaz de trazer uma pedra, materializar. E eu já vi o Urandir pegar uma moeda de 50 centavos e rasgá-la no meio, assim. Com o poder da mente. Mover objetos. E esse teletransporte, direto, a gente fez várias vezes. Cara, eu já tive diversas experiências lá. De teletransporte, de coisas surreais. Coisa de outro mundo, cara. Tá. Se você parar pra imaginar essas coisas, fala, isso é coisa de filme, isso é coisa... Cara, é loucura. Só que nós vivemos isso. Mas por que isso só funciona ali? Não é só Isso- ali, qualquer só- lugar. Não, tá. Desde que você esteja ativado, né, e preparado e treinando para desenvolver essas habilidades. Não, pois é, assim, aí dúvidas sobre o Urandir, né? Assim, sobre o que você me falou, eu não tô alimentado de nada do que tem de crítica a ele. Pelo que eu entendi você falando aí, ele tem essa capacidade, então não dá uma interpretação que ele que tivesse o domínio mental sobre todas as pessoas que frequentam aquele ambiente, todas as pessoas que chegam Sim. lá, você, a Júlia, o Sandro, Sim. o Mano Volta quando o Mano Volta for, No né? início eu pensava isso. Não é ele com essa capacidade paranormal dele? É um argumento bom. Depois quebrou para mim isso aí também. Depois de um tempo. Tá. Porque quando eu tive experiência sozinho, sem ele estar presente, ele nem sabia. Eu tive experiências e fenômenos e interações sem ele estar presente. Então esse ponto também já se quebrou para mim. Mas, É um argumento, né? isso depois de um ponto que você passou por ele, né? Depois de um tempo que Não, você viveu ali e tal, e já vamos dizer assim, já teria sido experimentado. Não, porque na verdade a presença dele não interfere sim, porque ele já está bem desenvolvido, ele já foi treinado muitos anos. Vamos dizer, à nossa frente, ele já passou por um processo de interação com eles há muito mais tempo. De certa forma, ele foi escolhido para representar e iniciar esse trabalho. Ele começou essa parceria, e vou dizer algo interessante aqui sobre esse momento. No início, ele foi contatado, foi treinado, foi orientado e ele negou. Ele não quis. Ele passou alguns anos, assim, não queria assumir essa responsabilidade. A bucha, né, que ele ia assumir. Ele sabia. Ele falou, cara, quem sou eu? Quem sou eu para estar passando por isso tudo? Por que isso tudo está sendo colocado diante de mim? Ele foi levado para uma nave. Chegando lá, ele viu 2 seres muito altos, loiros, mexendo com ele. E foi dito a ele na infância que ele teria um trabalho muito importante com a humanidade no futuro. Um grupo iria surgir e que ele iria colaborar com esse grupo para que os seres das 49 raças tivessem contato com a humanidade. Intermediando isso tudo. E sabe o que ele disse para os seres? Não, eu não quero ser um líder, um guru, um religioso, uma pessoa que vai estar ali. Não. Eu posso sim colaborar com esse trabalho de vocês, com essa intervenção que vocês querem,
Porque a paranormalidade dele, a atividade cerebral dele, o nível mental dele, a energia que ele gerava, era compatível com esses contatos. Ele foi, de certa forma, treinado para desenvolver com mais facilidade esses contatos. E qual era o compromisso dele? Formar um grupo, treinar essas pessoas também para conseguir chegar nessa habilidade de sustentar esses contatos com eles, né? De que a gente chama de treinamento. E ele seria o intermediário. Ele seria, vamos dizer, o cara que teria os contatos. E diante do acordo da negociação que ele teve com os seres, ele disse o seguinte: não, eu só vou aceitar esse trabalho se todos do grupo também possam ter os contatos com vocês, ver vocês, filmar vocês, porque eu não quero ser visto como charlatão. Olha, cara, ele falou, eu só vou aceitar esse trabalho se todo mundo estiver junto comigo, liderando e vendo vocês e tendo os contatos. Não quero só eu ter o contato. Olha a atitude dele. Porra, E todo mundo vendo, ele todo já é mundo. tido como Cara, charlatão. e olha o que aconteceu. Com todo mundo vendo, até repórter indo lá, ele é tido como o maior charlatão. Agora, Por quê? quando você fala isso, né, de um acordo, de um contato, né, Uhum. que ele foi escolhido, É. eu lembro lá no início da conversa, quando tu falou, e eu até citei o Elon Musk, né, eu falei, então você está dizendo que pessoas, né, igual eu e você, quando têm acesso, ganham poderes e fazem coisas extraordinárias aqui na Terra. Elon Musk, né, na tecnologia, com tudo isso que ele desenvolveu nas empresas. O que você está me contando agora é similar a esse caso. Não tão similar, porque neste caso do Elon Musk e de outros laranjas no mundo, acordos foram formados com grupos que têm interesses aqui na Terra, no sentido ligado ao sistema. Da exploração e para manter tudo isso que tá aí. Exatamente. Da mesma forma que no passado, os nossos amigos também vinham para a Terra para estabelecer acordos e parcerias e trabalhos com pessoas. Como na época de Cristo, ele veio e começou a estabelecer parceria e acordos e trabalhos convocando pessoas. Venha! Bora! Sim. E aí o Gandhi seria um desses. Não no sentido, lógico, não estou comparando ele, Eu sei. mas ele tem uma missão, teve essa missão de reunir as pessoas e despertar as pessoas para iniciar esse trabalho, que não é uma religião, é um movimento de pessoas que começam a buscar o conhecimento e começam a ter a possibilidade de ter essa intermediação de trabalho com um objetivo único, de trazer para a humanidade tudo aquilo que eles querem trazer para a humanidade através de um grupo de pessoas que vai fazer a ponte. Entendi. Entendi. Você entendeu? Rafael, aqui nós temos o nosso cara que tem o contato, né? Com outras, né? Que é o estagiário. E Eu já estou sabendo que ele se posicionou ali, né? Então, o que que o estagiário, o que que você teve de experiência e você tem para contribuir com a gente nos seus contatos e nos seus acordos, né, estagiário? Fala aí. Não, na verdade, Glauber, a gente pegou um vídeo aqui, porque como você não conhecia o Urandir, e eu percebi que muita gente na audiência também não conhece, teve um vídeo dele famoso aí, para mais de 20 anos, que eu acho que vale colocar aí para quem não conhece sobre essa questão da paranormalidade. legal. Né? Muita gente ficou chocado na época, teve muita gente que achou que isso deve ser fácil, porque não tem como isso ser possível. Então eu queria que você visse, já que é a primeira vez que você vai ver, né? E é isso. Beleza. Então, Para variar, também é mentira para todo mundo, né? Deve ser, vamos ver. muito bom. O estagiário provavelmente, né, É. foi contactado durante aqui o podcast para brilhar dessa forma, né, estagiário? Cadê? Coloca aí. Cadê, mano? Olha Volta. lá. Ah, esse vídeo ele explodindo um prato. Eu com a ainda não mente. tô vendo. Ah, tá. Cadê? Ah. Pode colocar mais pro meio, que vai demorar um pouco. Eu acho que esse vídeo é muito longo. Ah, tá. Ô, louco, meu. É.
Faustão deve ter falado isso na época, né? Ô, louco, meu! Agora em câmera lenta. Que isso, cara? Acho que é a mesma. Chocou gerações nessa época, É. né? Isso mexeu na época. O pessoal ficou doido, né? Isso foi um chamariz, na E verdade. tem mais coisa aí, cara? Tem seu Tem prato? bastante vídeo, Tu viu? separou só o do prato, né? Tá. Tem bastante vídeo na internet, tem bastante coisa. É que assim, a gente não. Isso tudo fez parte da história, né? O que nós estamos tentando trazer, de fato, é o propósito de tudo isso. Porque essas coisas, esses fenômenos, todos esses acontecimentos servem apenas para mexer com o nosso racional, né? E desmistificar, esclarecer certas coisas que, houve muita mentira e manipulação nesses 30 anos, né? Infelizmente. O que os caras fizeram contra nós foi assim. Então, mas isso aí que o Randy é capaz de fazer tá ligado a esse treinamento Tá ligado. e esse contato direto com esses seres. Exatamente. Exatamente. Mas ele aprendeu e ensina para nós que todos nós podemos desenvolver essas habilidades. Como em um momento eu consegui desenvolver uma habilidade naquele momento, eu fui ativado e consegui fazer um teletransporte, por exemplo. Da Depois, pedra. obviamente, eu não consegui mais, porque você precisa continuar desenvolvendo e treinando para manter isso ativo. E faz parte, inclusive, dos nossos treinamentos, a gente desenvolver certas habilidades, né? E com o tempo você vai desenvolvendo. E quanto mais você desenvolve a mente, acelera as frequências mentais, cuida da sua energia, do seu campo, e vai trabalhando sua consciência, mais você vai se aproximando desses contatos também. É possível você interagir com eles em qualquer lugar. Como eu tive a oportunidade, depois de algum tempo, tendo diversas experiências, tudo que eu te contei aqui, culminou 5 anos depois, em 2015, eu insistindo ali, buscando entender também, porque depois eu fui entender todo o conteúdo das informações que esses seres tinham passado para eles durante muitos anos. E eu só vi coisa boa ali. Eu só vi não só ensinamentos, mas informações úteis em termos de conhecimento, tecnologia, descobertas, mudanças que virão, só coisa boa para a humanidade. Eu falei, realmente não há dúvidas de que isso aqui é um trabalho de bem. É um trabalho positivo que está chegando para a Terra. Só que eu ainda tinha minhas dúvidas, né? Eu ainda, por incrível que pareça, mesmo depois de 5 anos lá, praticamente indo todos os meses, eu falei, ainda preciso ter uma experiência que seja definitiva, entre aspas, né? Para que realmente a ficha caia de vez. Porque o nosso racional, ele é muito forte. Mesmo eu tendo vivido várias coisas, naves, coisas absurdas lá, e com várias pessoas à minha volta, vivenciando as coisas e contando para mim que viveram. O que eu tô te contando aqui, eu escutei de centenas de pessoas lá. As pessoas falando que viveram tudo isso. Então, é muito forte o depoimento, cara, das pessoas, das crianças. Entendeu? Não é uma questão de alguém querer me convencer de algo, querer me enganar. É questão de todo mundo ali vivendo as coisas. Uma realidade coletiva, cara. E concreta, né? Porque não é uma fantasia, uma seita de pessoas que estão acreditando que vai vir uma nave que... Sabe, esses malucos aí que tem aí que faz esses grupos? Não é isso, cara. É uma coisa real. E eu falei, até que um belo dia, eu estava em Brasília, numa fazenda lá, na verdade era em Goiás, próximo a Brasília, né? Com um grupo lá, a gente estava reunido, eram poucas, 100 pessoas mais ou menos. Eu estava fazendo uma atividade num ponto, com um grupo de pessoas, direcionado, nós estávamos com um grupo lá. Sem o Randy. O Randy estava lá, Tá. só que ele estava com um grupo num outro ponto lá, e eu estava com um outro grupo que eu estava representando e recepcionando as pessoas novas que chegavam de primeira vez. Eu estava coordenando ali e auxiliando as pessoas. Tá. Até hoje eu também faço parte dessa atividade, né? Uhum. E quando acabou a atividade, eu fiquei sozinho no ponto, tinha um lago assim, era um pasto. Não tinha mato, não tinha nada. E eu fiquei lá olhando pro lago, olhando pra lua. Tava bem clara a noite, né? Aí de repente, tô eu ali, comecei a andar. Eu lembro muito bem como se fosse hoje.
Tinha uma cerca, um arame farpado, assim, dividindo a fazenda, né? O pasto. Uhum. Tinha uma vaquinha do lado direito. Tinha uma árvore na esquerda, assim. E lá, como é Planalto, eu via toda a linha do horizonte ao fundo. E a iluminação da cidade, né? Lá ao fundo, tava bem claro, sabe? À noite. E tava a lua cheia. Eu parei assim, tal. Daqui a pouco eu olho pro lado. Eu vejo uma luz flutuando. Uma luz prateada. Como se fosse uma lanterna, mas assim, voando, flutuando, assim, movimentando no ar. E não tinha ninguém. Aquela luz veio, eu falei, epa, eu já estava acostumado com essa manifestação de luz, né? Ela se transformou numa luz dourada, como se fosse um fogo, uma língua de fogo, né? Exatamente como é descrito em algumas passagens bíblicas, uma língua de fogo, parece uma chama, assim, que aparece. E aquela luz, aquele fogo, começou a se transformar numa silhueta humana, cara, na minha frente. Não vou dizer na minha frente, mas uns 70 metros de distância. E aquela sombra humana, eu relato assim, porque o que eu vi foi uma sombra humana. Uhum. Como se fosse uma forma humana se formando assim, uma coisa muito diferente. E ela começou a se encaixar, é como se estivesse se ajustando, sabe assim? Difícil explicar, mas eu vi ele entrando aqui, Criando forma. criando forma. E aquela forma humana parou na minha frente, a uns 70 metros, um homem em pé, no meio do pasto. Uma luz se transformou num cara em pé no meio do pasto. Tava alto, assim, uma altura, acho que é da minha altura, assim. 1,75 m por aí. E de repente eu falei, pô, o que eu tô vendo aqui? O que é isso? Eu nunca tinha visto, assim, uma coisa tão nítida na minha frente. Eu perguntei, quem é? Aí disse, Bilu, com aquela vozinha lá. Cara, aí eu falei, puta, não é possível. É agora. Cara, eu comecei a tremer. Eu senti como se meu coração estivesse pulsando no corpo inteiro. Tamanha a vibração, não sei explicar o que aconteceu ali. Aí ele disse, Rafael, posso me aproximar? Ele veio andando. Eu falei, pode? Ele veio andando. Eu tava tão assim acelerado que eu acho que eu nem percebi na hora que ele chegou perto de mim. Ele veio andando. E quando ele andava, ele ia diminuindo de tamanho. Ele ficou pequenininho, aí ele crescia, mudava assim de altura, de forma, sabe? E desaparecia em alguns momentos. Eu falava, eu não tô te vendo mais. Ele falou, sim, estou numa realidade paralela. Agora eu vou voltar. Aparecia assim. Impressionante, cara. Mas a voz continua. A voz ali. Às vezes sumia a pessoa, às vezes aparecia. E a voz ali nítida, igual tá me ouvindo aqui, cara. Falei, cara... Aí ele veio se aproximando, se aproximando. Quando eu vi, ele estava a uns 6, 7 metros de distância. Uma criança em pé, tinha 1,40 m de altura. Pessoa pequena. Eu não vi o rosto. Aqui parecia uma energia circulando, assim, muito esquisito. Tava sem olhos, sem boca. E o corpo, braço, perna, cara, cabeça, normal. Humanoide ali. Como luz ou não? Não. Luz só no rosto. Só no rosto, uma névoa, assim, uma coisa diferente. Aí ele falou, vou chegar mais perto. Está com medo? Falei, não, pode vir, Bilu. E o grupo? O grupo não estava ali, estava sozinho. Ah, tá. Aliás, o grupo estava do outro lado lá, estava curando. Desculpa, essa parte eu me perdi, porque você falou que tinha um grupo. O grupo tinha ido embora, tava... eu fiquei sozinho lá. Tá bom. Ele já tinha terminado a atividade, eu fiquei sozinho lá, contemplando e tal. Beleza. E ele me pegou lá. Do nada, eu não estava esperando. Ele apareceu para mim. Uhum. E naquele momento, sabe quando você perde a noção do tempo, da realidade? Eu não sabia onde eu estava ali. Parece que eu entrei dentro de uma bolha e aquela situação estava ali acontecendo. Eu falei, pô, eu estava com um gravador, com um celular na mão, comecei a gravar para registrar o negócio. Pô, se eu tô sonhando, eu vou ter que gravar isso aqui. Mas você pede permissão para Não, gravar? Como é comecei que a gravar na hora. Aí quando ele chegou perto de mim, ele falou, você está com muitos metais no corpo. Tava com um cinto, com uma lanterna, com rádio, gravador. Falou, tira tudo e joga no chão. Por quê? Se eu chegar perto de você, a minha vibração vai te dar um choque. Você está com muitos metais no corpo. Aí eu tirei tudo. Aí eu peguei o celular, joguei assim no chão. Aí ele caiu em pé, assim, na grama. Ficou na minha frente o celular, gravando.
a situação toda. Aí ele deu um pulo, cara. Caiu na minha frente. Ficou a 2 metros de distância de mim. Aí eu pude vê-lo perfeitamente ali. Aquele jovem, né? Menor do que eu. Na minha frente eu não conseguia ver o rosto. E ele falando. Aí ele começou a conversar comigo. Estou aqui para ativar você. Muitas coisas vão acontecer. Você tem um grande trabalho a ser realizado. Começou a falar várias coisas para mim. Me direcionou no compromisso, né? Na tarefa que eu tinha que fazer. Inclusive tem relação com o canal, com toda a propagação. Ele pediu para falar tudo isso. Não só para mim, para várias pessoas lá. 2015. 2015. E quando eu estava olhando para ele, ele falou: você está me vendo? Eu falei: não, eu tô te vendo, mas parece que você está ainda translúcido. Porque eles são translúcidos, né? Não estava 100% físico ainda. Mas eu via perfeitamente a silhueta daquela criança, aquela vozinha do Bilu, mesmo cara, mesmo ser. Tá. Na minha frente. Eu já estava ali completamente convencido. Eu falei, pô, acabou. Aqui pra mim, agora não tem mais volta. Mas e a conversa, o diálogo? Como Muita é que foi? coisa. Falou muita coisa. A gente ficou 20 minutos conversando cara a cara ali. Minha vida mudou E tu completamente. se recorda, assim? Não tem como esquecer, né? Cara, Da conversa. não tem como. Então são informações que eu não posso falar aqui, coisas particulares, né? Pô, a parte boa, cara, eu tava doido pra saber, eu tava pensando, como é que eu pergunto, né? Como é que Mas eu uma falo? das coisas que Tá. aconteceu naquele momento, depois que ele estava na minha frente, ele falou, então agora você vai viver melhor. Ele deu um passo para frente, inclusive ele bateu o pé no chão. Nossa, quanto tempo eu não ficava denso, físico. Ele bateu o pé no chão, cara. E eu escutei ele respirando. O cara tem pulmão. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Ele falou, estou 97% denso. Ele falou, vou crescer. Posso aumentar de tamanho? Eu falei, pode. Ele começou a esticar assim, ó. Ficou com 2,10 metros de altura na minha frente, forte pra cacete. Cara, eu vi o músculo dele, o braço, a roupinha toda colada no corpo. Aí Uma você ia falar, botinha. ficou o Hulk, né? Pô, Cara, rasgou não é a Hulk. roupa, né? Não bombado. Sim. Não. Não, sim, porque não tava numa forma de 1,40, Ele ficou né? definidaço, Ah. adulto, alto, com 2 metros. Cara, modo que eu tava olhando pra baixo. Ele cresceu, eu fiquei olhando pra ele assim, ó. Modo que eu, os 2 metros. Pô, Tá. e bem definido, forte. E o rosto, cara. Acendeu uma luz aqui no frontal dele, humano. Não era como apareceu na Record. Pareceu humano, como um cara. Só que eu não vi os olhos. Eu não estou vendo o seu rosto. Não estou vendo a sua fisionomia. Ele falou, ainda não. Porque vai mexer muito com você. Você vai lembrar, vamos dizer assim. Ainda não é o momento de você ver o meu rosto. Cara, eu olhando pro seu, cara, eu vendo aquilo, acendia uma luz no peito dele, assim, eu via o coração dele como se fosse pulsando dentro do peito dele, cara. Uma luz assim, ó. Impressionante aquilo. Ele começou a falar comigo, conversar. Aí ele falou, Rafael, vamos andar, caminhe comigo. Comecei a andar do lado dele, cara. Ele andando assim. Ele falou um monte de coisa. Aí eu perguntei, mas você... Não é possível. Eu tava em estado de choque ali, cara. Eu falei assim, Bilu, você está vivo. Você é um ser transmutado. Ele, sim, Rafael, eu não morro mais. Eu não morro mais. Eu atingi a vida eterna. Ele falando pra mim, cara. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tô. Aí eu falei, mas como isso? Isso não existe. Eu ali, meu racional, né? Eu vendo o cara ali, eu ainda querendo bater de frente com ele. Questionando. Aí ele, não? O que o maior mestre de vocês fez e apresentou para o mundo? Jesus, ele, exato. Não só ele, mas muitos conseguiram também atingir essa imortalidade. Estão no céu. Em outras dimensões. Não morreram. Cara, aquilo ali pra mim. Aí eu falei, mas eu tô te vendo. Ele, sim, ó, eu tô em carne e osso. Você não tá me vendo aqui? Agora eu preciso ir. Ele começou a ele começou a sumir na minha frente. Parecia um homem de vidro. Começou a ficar transparente, cara.
E eu vendo ele na minha frente. Eu posso tocar em você? Ele falou, ainda não. Um dia teremos um contato e você vai... E vou te dar até um presente, ele falou. Até hoje não aconteceu esse outro contato. 10 anos. É. E ele falou muitas coisas, é que eu não posso falar aqui. Cara, aquilo Mas ali... coisas assim, pelo que eu Coisas- entendi, coisas é, pessoais. Coisas do que eu tinha que realizar. Mas coisas que ele sabia sobre você, da sua vida, da tua Também, história. também. Falou da minha infância, coisas que aconteceram comigo. Cara, uma vez que ele cruzou comigo quando eu era criança, que ele trombou comigo na rua, como um moleque, ele apareceu pra mim. Eles aparecem pra nós como pessoas, às vezes. A gente não sabe que são eles. Pessoas estranhas, assim, na nossa vida. Tá, aí o camarada Cara. que vai pra igreja ali, o evangélico, ele vai falar assim, pô, então aquelas pessoas que aparecem do nada e fazem uma revelação. Isso, É são isso que eles. você tá dizendo? São eles. A maioria das vezes, ou é o Belu, Porra, cara. ou... Esse cara me deu arrepio agora, hein? Pô, É, pô. agora eu fiquei arrepiado aqui, tu tá vendo, né? A maioria das para vezes com é. essa parada aí, É, irmão. cara. E tu é você mesmo ou tu tá aparecendo aqui pra gente? Não, eu sou eu mesmo. Por enquanto, né? Mas um dia pretendo... Tá, então seria esse tipo Cara, de situações. Eu tô te contando isso, esse testemunho, né? Eu não tenho porque mentir. Já contei isso no meu canal várias vezes. Cara, eu tô Tu já deve ter expondo... contado em outros podcasts eu tô também. expondo minha vida, fazendo um papel de ridículo, né? Pra maioria das pessoas. Podem rir, fazer piada. Tô cagando. Porque eu sei o que eu vi e presenciei e até hoje sei o que eu vivo com todos lá em Dáquila. Não estou preocupado. Por isso que eu defendo tanto o Urandi e o grupo. E me expus na internet pra isso. Fui atacado, ameaçado até hoje, galera. Cara, eu não tô nem aí. Tô nem aí. Porque pra mim, o que eu vivi, cara, isso não tem volta. Não E- tem volta. Eu vou até o fim em busca desse conhecimento que ele falou e dessa verdade. Porque quando as pessoas despertarem e entenderem o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, há esperança para nós ainda. É isso que eu quero dizer. Quando eu vi esse ser começar a desaparecer na minha frente e a voz dele continuou do meu lado, ele invisível ali, porque ele estava físico e desapareceu na minha frente, e a voz do meu lado ali flutuando no ar. Andando comigo ali. De repente surgiu uma luz flutuando. Ele era um homem e virou uma luz, cara. Porra. E a luz foi pro céu. Falou, agora eu vou embora. Terminou o contato. Falou, um dia voltaremos a nos falar. A luz foi pro céu, cara, voando. E nunca mais aconteceu. Comigo, particular, sozinho, não. Depois eu tive vários contatos com ele. Tive com a Júlia também, recentemente. Agora, em julho do ano passado, a gente teve um contato com ele. Ele passou várias informações pra ela, pra mãe dela. Cara, quantas coisas aconteceram pro filhinho dela. A gente tem, né? Mas coisas em grupo ou Só nós individualmente? dois, só nós dois. Tá. Deixa eu te fazer pergunta sobre essa experiência. Pro grupo também, ele O sempre que, aparece. o que eu entendi é o seguinte, é como se você fosse um escolhido, vamos dizer assim, porque se desde a tua infância, quando você sequer tinha compreensão, né, e já teria aparecido, é como se ele acompanhasse toda a tua trajetória. Você falou no início do podcast, você tem 45 anos. Então, esses 45 anos de vida terrena aqui, né, nessa matéria, Uhum. tudo isso já estaria de alguma forma, e isso bate com a parte religiosa, né? Que tudo está escrito e que desde da criação está tudo escrito e tudo sabe, né, quem nós vamos ser. Fala aí para eu entender melhor isso. A palavra escolhido, no termo religioso da palavra, né, como se fosse um missionário, uma pessoa especial, não se encaixa muito bem, mas muitos de nós temos esse compromisso ao lado deles. E isso é uma programação feita lá atrás, há muito tempo. De certa forma, nós estamos ligados a eles. Quando Jesus veio falar para um certo grupo de pessoas, eram estas pessoas. Não que elas sejam especiais, escolhidas, ou o povo, sei lá, de Deus, né, como alguns dizem aí. Não é isso. É que são pessoas que têm uma ligação com as 49 raças no passado, e essas pessoas estão, de certa forma, com um compromisso selado, uma aliança selada com eles. Então, quando eles aparecem no céu com as naves, muita gente está vendo eles no céu, as luzes no céu, são eles.
Recentemente, Estados Unidos, teve muito. Eles apareceram para dar um recado lá, na verdade, um aviso, né? Só para o pessoal ver que eles estavam lá. Sim. Os governos sabem da presença deles, os Anunnaki, cabeçudos, sabem da presença deles, tem muito, vamos dizer, respeito, porque sabem que eles são muito superiores a tudo que existe aqui. Mas existe também o livre-arbítrio da humanidade. Eles respeitam as nossas escolhas aqui como humanidade. Eles não podem simplesmente interferir, falar, olha, acabou, chega, vai mudar tudo aí. Eles vão atuar com aqueles que estão realmente com o que você falou. Escolhidos, entre aspas, mas que têm consciência e responsabilidade diante de um trabalho, de uma parceria. Não é uma questão de religião, salvação, que eu estou fazendo um pacto, nada disso. É simplesmente uma consciência de que eles estão aqui para ajudar a humanidade e que eles têm os seus parceiros aqui na Terra para intermediar esse trabalho, como uma grande intervenção. É uma intervenção superior na Terra, através de todos aqueles que estiverem abertos a isso. Então, mas aí você, desde criança, você não estava nem aberto ainda a isso. Não, mas existia uma certa... Já tinha ali uma semente ali dentro de E você. muitos têm isso. Muitas pessoas. Mesmo inconscientemente. Tá. E aí, com esse contato, nesse diálogo, você teve essa revelação, vamos dizer assim. Tudo foi compreendido, né? E aí eu te fiz aquele questionamento das pessoas que têm contato com pessoas estranhas que aparecem do nada e vão embora do nada e deixam uma mensagem. Essa Isso. pessoa entende que foi uma revelação, alguém foi usado, né? O anjo, como, né? É como se o humano Walter fosse usado para passar uma mensagem para Júlia ali, né? Aí isso acontece no metrô, no shopping, né? Exato. Não necessariamente em cultos religiosos, né? Então, seriam esses casos na tua Sim, sim. leitura. Eles falaram para nós que eles aparecem para muitas pessoas como humanos, de vez em quando, e desaparecem. Na infância, eles disseram que aparecem para nós como crianças e brincam com a gente, depois somem, Tá. né? Agora, e aí te deixou algumas missões. Eu lembro que na primeira vez você recebeu a missão de construir o quiosque lá, né? E tu ficou 2 meses lá, tu não voltou para cá. Tu foi para ficar um período curto, ficou 2 meses. E essa missão que você teve nesse diálogo em 2015, o canal e a propagação dessa experiência faz parte disso. Sim. Eles disseram para nós, para mim e para várias pessoas em Dáquila, que nós teríamos um compromisso, uma responsabilidade em parceria com eles. Teríamos a escolha em realizar isso ou não. Ninguém é obrigado a nada. Eles não estão aqui para impor, para obrigar O nada a ninguém. livre-arbítrio funciona. Exatamente. Eles estão com muitas informações, conhecimentos, benefícios para passar para nós. E aqueles que estão abertos a essa parceria, eles com certeza estabeleceram esse contato. O chat é foda, eu não posso olhar pro chat, não. Inclusive, Continua. eles disseram o seguinte, que estas pessoas que têm esse compromisso e que têm esse chamado, a palavra é o chamado, não é nem são escolhidos, né? Isso, o chamado eu acho que... Chamado é um sentimento de que temos que fazer alguma coisa de bem e que temos que... Você sente, não é que você é importante, mas que você realmente, porra, não consegue ficar parado, cara. Como você, tu tem uma missão aqui. Isso eu ia te dizer. Eu acho que o chamado representa melhor porque as pessoas sentem um chamado para fazer Exatamente. o cara da igreja ser um missionário, eu aqui na comunicação, e pessoas estão em vários setores da sociedade Isso aí. atingindo uma missão. Isso aí, é isso que eles querem. Tá bom. Eles querem que estas pessoas infiltradas na sociedade, pessoas comuns, médicos, engenheiros, cientistas, todos, Sim. tendo essa interação com eles, essa parceria com eles, levem a boa nova. Levem as tecnologias, o conhecimento, as mudanças e tragam a transformação do sistema. E tragam o conhecimento para o prolongamento da vida, para tirar a humanidade da doença, da miséria, do sofrimento, da pobreza e da morte. Por isso que eu falei no início tanta coisa ali, para a gente chegar nesse Entendi. ponto, para você entender que não é uma questão de, pô, mas você acredita nisso tudo, nessa teoria que você levantou? Sim, porque eu vi um cara imortal na minha frente, cara. Eu vi um ser na minha frente, eu vivi.
Então eu posso dizer categoricamente, ninguém precisa acreditar em mim. Eu não estou preocupado em convencer ninguém. Sim. Estou dando um depoimento, um testemunho, e tem centenas, milhares de pessoas em Dáquila que viveram algo semelhante ao que eu vivi. Várias pessoas. Não há como você acreditar, porque é uma experiência, é uma realidade para você. E aquilo se torna um fato concreto na sua vida. Então você vai viver em conformidade com aquilo. Sim. E aí o teu chamado, quando chega aqui no canal, né? Aí nossa audiência que tá assistindo agora, né? Estamos aí com mais de 4.000 pessoas ao vivo, juntou com o meu chamado para que você passe a mensagem. Propagação. Porra, eu não fui escolhido não, né, cara? Só tu, né? Você não sei, né? sabe ainda, né? Eu não tô disponível, né? Hein? Eu não tenho a mente, né? Não, porque você falou uma coisa que é a... O que você Você disse? tem uma ferramenta de propagação, de levar a verdade, a informação, o conhecimento, a elucidação para as pessoas sobre fatos que tem a ver com justiça, com o bem, com verdade, com mudança do sistema, com melhorias da sociedade. Mesmo você não tendo essa parceria ainda direta, você está trabalhando para eles. É sem que bom, saber. né? Porque é o bem. É. Então eu já tô Exatamente. feliz. Eu só não gostei do ainda, né? Que tu colocou aí, né? Porque tu falou, tu não tem essa parceria ainda, né? Direta, esse contato, a não ser que Isso. você leve a concha lá.